10 curiosidades históricas que você não fazia ideia. A história é muito mais do que nomes e datas. É um baú cheio de detalhes curiosos, momentos épicos e reviravoltas de cair o queixo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse passado cheio de mistérios e surpresas. Preparei 10 curiosidades históricas que talvez você nunca tenha ouvido falar. Cada uma delas é uma janela para o passado, revelando um pouco mais sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, preparem o seu cafezinho, porque a viagem vai começar. Se você é apaixonado por história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. E vamos começar a nossa aventura. A Grande Muralha da China. Essa maravilha arquitetônica é realmente de tirar o fôlego. Mas você sabia que alguns historiadores acreditam que trechos da muralha não tinham como objetivo principal barrar exércitos inimigos, mas sim controlar o comércio na famosa Rota da Seda? Controlando a circulação de pessoas e mercadorias, o governo da época podia regular melhor a economia e o fluxo de riquezas do país, tipo um pedágio gigante. E tem mais. Existe a teoria de que partes da muralha também serviam para impedir a saída dos próprios chineses do território, controlando a migração e garantindo mão de obra. E por falar em crenças populares, ao contrário do que muitos pensam, a Grande Muralha da China não é visível do espaço a olho nu. É um mito, mas a muralha continua sendo uma das obras mais impressionantes já construídas pela humanidade. Cleópatra. Uma figura icônica, símbolo de beleza, inteligência e poder. Mas preparem-se para uma revelação bombástica. Cleópatra, a última faraó do Egito, não era egípcia. Ela era descendente de gregos, da dinastia ptolemaica, fundada por Ptolomeu I Sóter, um dos generais de Alexandre, o Grande. Uma mulher de ascendência grega governando o Egito em um período crucial da história. É de virar a cabeça, não é? E a influência de Cleópatra se estendeu muito além das fronteiras do Egito. Ela teve um papel fundamental na política romana, estabelecendo alianças estratégicas e até mesmo se envolvendo romanticamente com Júlio César e Marco Antônio. A morte de Cleópatra, em 30 a.C., marcou o fim do Egito como um reino independente e o início do domínio romano na região. Que poder essa mulher teve? O papel, algo tão comum no nosso dia a dia. Essa invenção revolucionou o conhecimento. Em 105 d.C., Kai Lun desenvolveu o papel na China, usando casca de árvore e cânhamo. A escrita se tornou mais acessível. Livros podiam ser produzidos em maior quantidade. Séculos depois, chegou à Europa e ao resto do planeta. E se eu te disser que no século XIX, o Brasil foi o lar da família real portuguesa? Em 1808, fugindo de Napoleão, a corte portuguesa desembarcou no Rio, transformando o Brasil na sede do Império Português. A colônia virou o centro do poder político e econômico. É como se o jogo virasse, não é mesmo? A abertura dos portos impulsionou o comércio e a economia. Instituições de ensino foram criadas e a vida cultural floresceu. Essa mudança acelerou a independência do Brasil, proclamada em 1822. A peste negra, que assolou a Europa no século XIV, é um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Milhões de pessoas morreram, vítimas dessa doença devastadora que se espalhava como fogo em palha seca. Naquela época, a medicina ainda engatinhava e as pessoas não faziam ideia de como a peste era transmitida. A falta de saneamento básico e as condições precárias de higiene contribuíam para a rápida disseminação da doença. Para tentar combater o mal, os médicos da época usavam máscaras com bicos longos, que lembravam o formato de um pássaro. Essas máscaras, preenchidas com ervas aromáticas, eram ineficazes contra a doença.
mas revelam muito sobre o medo e a falta de conhecimento que as pessoas tinham naquela época. Hoje sabemos que a peste era transmitida por pulgas infectadas que viviam em ratos, e não pelo mau cheiro. Hoje em dia, é fácil afirmar que a Terra é redonda, mas nem sempre foi assim. Durante a Idade Média, a ideia de que a Terra era plana era amplamente difundida. As pessoas acreditavam que o mundo era como um disco, cercado por um oceano infinito e coberto por uma abóbada celeste onde o Sol, a Lua e as estrelas estavam fixos. Imaginem só, mas o mais intrigante é que, muito antes da Idade Média, civilizações antigas, como os gregos, já sabiam que a Terra era redonda. O filósofo grego Pitágoras, no século VI a.C., foi um dos primeiros a propor essa ideia. Eratóstenes, no século III a.C., chegou a calcular a circunferência da Terra com uma precisão impressionante, usando apenas sombras projetadas pelo Sol em diferentes locais. É de aplaudir de pé, de Betsy Ross, e a bandeira dos Zeude, uma história costurada de mistérios. A bandeira dos Estados Unidos é um dos símbolos mais reconhecidos do mundo. A história popular acredita a Betsy Ross a criação da primeira bandeira americana. Em 1776, George Washington e o Comitê da Bandeira teriam encomendado a tarefa a Betsy. Betsy sugeriu mudanças no desenho original, como estrelas de 5 pontas. Mas não há provas documentais que confirmem sua participação. A história surgiu décadas depois, contada por familiares. Será que foi ela mesmo? Fica o mistério. Preparem-se para uma aventura épica. Muito antes de Cristóvão Colombo chegar à América, um grupo de exploradores já havia pisado no continente americano, os Vikings. Esses navegadores destemidos, vindos da Escandinávia, já navegavam pelos mares do Atlântico Norte séculos antes das grandes navegações europeias. Liderados por Leif Erikson, os Vikings estabeleceram um assentamento na América do Norte, por volta do ano 1000 d.C., em um local que chamaram de Vinlândia, devido à abundância de videiras selvagens encontradas na região, que hoje corresponde à ilha de Terra Nova, no Canadá. Os Vikings não ficaram muito tempo na América, mas deixaram vestígios da sua passagem, como ruínas de casas e objetos, que comprovam a sua presença no continente. Essas descobertas arqueológicas revolucionaram a forma como entendemos a história da exploração da América. Quem diria, hein? A bomba atômica, uma arma com poder de destruição inimaginável, marcou um ponto de virada na história da humanidade. O desenvolvimento dessa arma culminou com os trágicos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, em 1945. É uma história repleta de dilemas éticos e avanços científicos. Em 1945, os Estados Unidos realizaram os primeiros testes nucleares e lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Imaginem um lugar que reunia o conhecimento de todo o mundo antigo, uma coleção colossal de pergaminhos e livros que guardavam a sabedoria de civilizações inteiras. Esse lugar existiu, a Biblioteca de Alexandria, no Egito, fundada no século III a.C. A Biblioteca de Alexandria era muito mais do que um simples depósito de livros. Era um centro de estudos que atraía estudiosos, filósofos, matemáticos e astrônomos de todas as partes do mundo. Era o nosso Google da antiguidade. Mas, como um enigma milenar, a Biblioteca de Alexandria foi destruída em um incêndio de causas desconhecidas. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. A destruição da Biblioteca de Alexandria representou uma perda inestimável para a humanidade. Imagine só quanta sabedoria, quantas descobertas científicas, quantas obras de arte e literatura foram perdidas para sempre. É de partir o coração. E aí, gostaram da nossa expedição pelo passado? A história é realmente cheia de surpresas, não é mesmo? Cada descoberta, cada fato curioso
É como uma peça de um quebra-cabeça gigante que, quando montado, revela a nossa própria história. Qual dessas curiosidades te deixou mais intrigado? Conta pra mim nos comentários. E se você conhece alguma outra história curiosa, compartilha com a gente. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!